Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria de juizados especiais criminais. Na última aula nós estamos falando sobre a fase processual e agora o deslinde, a parte final da fase processual que se encerra com a sentença. Sentença, meus amigos, importante lembrar que quem profere é o juiz. E não pensem que é porque é no GCRIM que vai ser um juiz leigo que vai dar a sentença. Não, é um juiz togado. Aqui está. É o juiz togado, é ele que vai sentenciar aquele crime que a pena máxima não ultrapassa 2 anos ou aquela contravenção penal. Certo? É a sentença. Agora, a sentença, o que ela é, pessoal? Ela é a vontade do Estado. O juiz representa o Estado. Então, a vontade das partes vai ser substituída pela vontade do Estado. Uma das partes ficará incomodada, Não se conformará, mas em tese precisa necessariamente cumprir as determinações judiciais. A lei permite que se recorra? Permite, mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O fato, amigos, é que uma sentença ela é feita por 3 partes: relatório, fundamentação ou motivação e, por fim, dispositivo ou conclusão. Em que consiste cada uma dessas etapas da sentença? O relatório, meus amigos, é um breve resumo de tudo o que aconteceu no processo. Ali o juiz vai elencar todos os incidentes, todas as provas produzidas, se houve revelia, se não houve revelia, se o réu respondeu às perguntas, se não respondeu às perguntas, ele vai fazer um relatório, certo? É um relato. Não tem juízo de valor aqui, o juiz não está julgando ainda. Isso é o relatório. Depois do relatório, nós temos a fundamentação ou motivação. E aqui sim é um momento que o juiz vai expor os motivos de fato e de direito que o levaram a tomar determinada decisão. Ele não vai dizer ainda aqui que condena ou que absolve o réu, mas fazendo um exercício de interpretação, nós conseguimos concluir qual vai ser a tendência. O juiz vai dizer ali: as palavras foram extremamente injuriosas, atingindo a honra subjetiva do autor. Já dá para imaginar o que ele vai dizer, Ou então, em nenhum momento o autor do fato chegou perto da vítima nas vias de fato. Sabemos que a tendência é absolver. Então aqui ele vai se manifestar sobre as provas produzidas pela defesa e pela acusação, acolhendo ou rechaçando. Tem quem diga que o julgamento mesmo na sentença, o juiz julga aqui, na fundamentação ou na motivação, porque é exatamente neste momento que ele já tem a ideia formada. E por fim, nós temos
o dispositivo ou conclusão. Dispositivo ou conclusão em que ele vai então exteriorizar a sua decisão. Aqui é o momento que ele vai dizer se ele julga procedente a ação penal, condenando o réu, impondo a pena imposta, o regime de cumprimento de pena, o valor da multa, substituindo a pena, se for caso, ou improcedente a ação, absolvendo o réu. É nesse momento que ele vai exteriorizar isso no dispositivo ou conclusão. O fato, meus amigos, é que uma sentença, sem qualquer um desses requisitos aqui, é uma sentença nula. Isso é importante vocês saberem. Uma sentença sem qualquer um desses requisitos, ela é nula. Ela é nula, meus amigos. Só existe uma exceção. No GCRIM, dispensa-se o relatório. Mesmo que a sentença não tenha relatório, ela vai ter valor igual. Ela não precisa do relatório. Vamos ver isso na lei? Olha aqui, a sentença, dispensado o relatório. Se vocês soubessem quantas vezes já caíram questões perguntando isso, vocês não têm noção. Da sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Então, dos três, não é a fundamentação que é dispensada. Não é o dispositivo que é dispensado, é o relatório. Aqui está. Certo? Então vamos tomar um grande cuidado em relação a isso, pessoal. Agora, existem dois recursos previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais. Dois recursos são previstos. O primeiro recurso é o recurso de apelação. Já ouviram falar, né? A apelação. O segundo recurso são os embargos declaratórios. Aqui está. Apelação e embargos declaratórios. Bom, qual é a diferença entre esses recursos? O objetivo. Na apelação, o objetivo é de modificação. Ou seja, o que se pretende, meus amigos, é mudar a decisão do juiz. O juiz rejeitou a denúncia, com a apelação se espere que ele receba a denúncia. O juiz condenou o réu,
Com a apelação se espera que ele absolva o réu. O juiz absolveu o réu, com o recurso de apelação se espera que ele condene o réu. Então, o objetivo é modificar a decisão. Já os embargos declaratórios, eles têm a finalidade de clareza. Ou seja, a sentença, ela não ficou muito clara. Ou o acórdão, que é quando o colegiado se reúne, não ficou claro. Não ficou claro. E é preciso resolver essa clareza, esclarecer o que foi dito ali. Isso são os embargos declaratórios. Meus amigos, quando cabe recurso de apelação? Nós já vimos. Recurso de apelação cabe da homologação da transação penal, cabe da rejeição da denúncia ou da queixa, e cabe da sentença. Lembrem que da decisão do juiz que homologa a composição dos danos civis, não cabe recurso. É uma decisão irrecorrível. Lembrem disso. Então está aqui. Homologação da transação penal, rejeição da denúncia ou queixa e da sentença. Certo? Os embargos declaratórios são cabíveis contra quem? Contra a sentença e contra o acórdão. Professor, até agora, em momento algum, o senhor falou de acórdão. O que é o acórdão? Eu vou explicar agora aos senhores. Pessoal, na apelação, quem vai julgar é um órgão chamado de turma recursal. O que é a turma recursal? Turma recursal, amigos, é um colegiado que vai rever a decisão do juiz togado que proferiu ela. O juiz proferiu a sentença, a apelação vai para a turma recursal. E a turma recursal é composta por quem? 3 juízes. 3 juízes togados da mesma jurisdição do que deu a sentença. Então, cuidado. Turma recursal já caiu em prova. Não é tribunal. São apenas 3 juízes togados reunidos na sede do juizado. Certo? É isso que nós temos que cuidar. Então, a turma recursal vai julgar esses casos aqui. Bom, os embargos de declaração, quando é que são cabíveis? Eu vou falar com eles daqui a pouco, porque agora eu quero vir aqui para o quadro com vocês, mostrar aos senhores de onde é que veio essas informações que eu trouxe aqui do quadro. Ó, da decisão da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, claro, faltou aqui, lá da fase preliminar, a decisão que homologa a transação penal. Caberá, olha, caberá a apelação.
que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício do primeiro grau de jurisdição. Ou seja, não é tribunal, não é segunda instância, é primeira instância, reunidos na sede do juizado. Aqui. Então, cuidado em relação a esse ponto, certo? Cuidado em relação a esse ponto. Nós ainda temos outros detalhes, falando da apelação. Existe a vida inteira para se interpor a apelação? Óbvio que não. Existe um prazo. Existe um prazo, meus amigos, e o prazo da apelação é de 10 dias a contar da intimação. 10 dias, certo? E um detalhe, que já caiu em prova e poderá cair na prova de vocês também. O princípio é da oralidade, né? Mas a apelação, meus amigos, ela é escrita. Ela é escrita. Ou seja, quando interpor a apelação, vai ser uma peça por escrito para a turma recursal. Quer apelar da homologação da transação penal? Peticiona, faz a apelação, interpõe para a turma recursal. Quer atacar a rejeição da denúncia ou queixa? Peticiona o recurso de apelação por escrito, protocola na secretaria da turma recursal. Quer recorrer da sentença? Seja a condenação, seja a absolvição. Mesma coisa, certo? Mesma coisa. Elabora a petição, protocola na secretaria da turma recursal. É por escrito. 10 dias a contar da ciência, né, da decisão. Certo? Claro, amigos, o recorrido, aquele que está sofrendo a apelação, o apelado, ele também tem direito a responder por escrito. E esse prazo dele, por óbvio, é de 10 dias também, né? Princípio da paridade de armas, certo? Então, isso, amigos, é muito importante. Pelo menos é os pontos mais importantes aqui da apelação. Querem ver comigo? Acompanhem agora. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo MP, real seu defensor, ou da rejeição da denúncia, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, claro. Se é 10 dias para um, vai ser 10 dias para outro. Isso aí é o que nós chamamos de princípio da paridade de armas. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, ok. As partes serão intimadas da data da sessão do julgamento pela imprensa. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Agora vocês sabem o que é o acórdão. O acórdão, meus amigos, é a decisão que surge da turma recursal. Enquanto o juiz de primeiro grau profere uma sentença, a turma recursal, esses 3 juízes reunidos, eles entram num acordo, num voto. Pode ser 3-0, pode ser 2-1. Isso é o acórdão. Certo? Muito bem. Falamos da apelação. Embargos declaratórios. Cabe da sentença, cabe do acórdão.
A grande pergunta que vem agora é a seguinte, pessoal. Quando é que cabe embargos de declaração? Quando faltar clareza. Quando faltar clareza, quando não for clara aquela decisão, aquela sentença ou aquele acórdão. Ele não é claro. Ele não é claro. E ele não sendo claro, ele acaba dificultando o entendimento até mesmo para recorrer. Então, amigos, nós vamos ter embargos de declaração. Quando houver, primeiro, obscuridade. O que é uma decisão obscura? É uma decisão que tu não consegue facilmente compreender o que o magistrado está querendo dizer, certo? Usa expressões de outros idiomas e situações que nos realmente complica na hora de fazer a devida defesa, certo? Obscuridade. Contradição. A contradição é o que nós chamamos de sentença suicida. Ou seja, o juiz fundamenta num sentido. Fundamenta assim: em nenhum momento o réu teve o ânimos de caluniar a vítima. A vítima deu causa ao comportamento mais temperamental das partes. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal condenando o réu. Ora, ele fundamentou no sentido de absolver e concluiu no sentido de condenar. Isso é uma sentença suicida. Se opõe embargos de declaração para que o juiz esclareça, afinal de contas, o que ele quis dizer naquela sentença ou naquele acórdão. E é aqui, meus amigos, que a gente pode ter os chamados embargos declaratórios com efeitos infringentes. Muitos talvez já não ouviram falar disso, né? Os embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que seria isso? É quando, ao julgar os embargos declaratórios, além de esclarecer, ele acaba mudando a decisão. Nesse caso da contradição, concordam comigo que a contradição tem que ser sanada? E quando a contradição for sanada, não vai mudar a decisão? Isso é embargos declaratórios com efeitos infringentes. E ainda, quando houver omissão. Omissão, meus amiguinhos, é quando na sentença ou no acórdão o juiz não se manifesta sobre uma prova produzida nos autos. Ele se omite, ele silencia. Se ingressa com embargos de declaração exatamente para provocá-lo, para que ele então diga, se manifeste sobre aquilo. Existe um recurso pouco usado no GCRIM, que é o recurso extraordinário, que vai para o STF. E um dos requisitos do recurso extraordinário é que o recurso extraordinário não julga matéria nova. Ou seja, ele só aprecia a matéria que já foi apreciada pelos tribunais anteriores. Então, às vezes, é preciso usar dos embargos declaratórios, provocando os juízos inferiores para ventilar a matéria, para que aí sim possa ingressar com o recurso extraordinário. Então, nesses casos, aí sim é cabível, certo? Os embargos de declaração. Mas quem julga? Aqui a gente viu que da sentença quem julga é a turma recursal. Mas os embargos declaratórios, quem julga? A resposta é depende.
Se for da sentença, é o próprio juiz. Se for da sentença, é o próprio juiz quem vai julgar. Ele mesmo vai corrigir se for o caso, ou se entender, vai manter do jeito que está. Se for do acórdão, vai ser a turma recursal. Aí está. Ou seja, quem julga os embargos declaratórios é o órgão que proferiu a decisão, que vai ser atacada. Tem prazo também? Claro, meus amigos, só que o prazo não é de 10 dias. O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. 5 dias é a metade do prazo da apelação. E eu digo mais, inclusive, além de ser 5 dias, eles podem ser opostos por escrito ou oralmente. Aqui estão. Por escrito ou oralmente. Vamos ver aqui no quadro. Vem comigo. Cabem embargos de declaração quando em sentença ou acórdão houver 1. Obscuridade, 2. Contradição, 3. Omissão. Serão opostos por escrito ou oralmente. Lembrem que a apelação é só por escrito. No prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Aí está. O parágrafo 2º diz que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. De que recurso? Da apelação. Por exemplo, veio uma sentença. A sentença é obscura. A sentença sendo obscura, eu não consigo apelar, porque eu não entendi. Então eu oponho embargos de declaração. Enquanto os embargos de declaração não forem julgados, os 10 dias da apelação não estão correndo. Eles só vão começar a correr com a resposta dos embargos de declaração. Até lá, ele não vai tramitar. Fica congelado, fica parado, não corre os 10 dias. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Erro material é um erro numa letra, numa coisinha assim, que não precisa muito problema. Não precisa mover todo um recurso para isso. É um número de uma página, um número de uma folha, certo? É algum erro de digitação. Nesses casos, obviamente, nós não precisamos, certo? Nem de apelação, óbvio, e muito menos de embargos de declaração. Certinho? Muito bem, amigos. Nós estamos nos encaminhando agora para a parte final da nossa lei dos juizados especiais criminais, faltando agora somente falarmos da execução e falarmos também da suspensão condicional do processo. Vencendo essas duas etapas e dominando esses blocos que eu passei para vocês, vocês não vão ter maiores dificuldades em questão alguma da prova. Vai ser tudo bem tranquilo para vocês, tudo bem dominado, certinho? Agora, nós vamos tomar um cafezinho, vamos dar uma relaxada. Daqui uns minutinhos, então, estamos de volta para fazermos o fechamento da nossa aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, vão estudando os blocos anteriores para que não esqueçam nada, certo? Vejam que uma coisa sempre está puxando a outra, então é importante que os senhores sempre estejam relembrando, tá? Assim a gente fecha
de forma magistral, fazemos o coroamento da nossa aula. Um abraço, valeu!